Eu tenho muita clareza moral de qual é o inimigo, e o inimigo do Rio de Janeiro é o medo. É o medo e a sensação de abandono. Eu queria sair, talvez, do camarote, do conforto ali, de só criticando ou narrando o desastre, para de alguma forma vir com o extintor e ajudar a apagar. Conheço bem os códigos da política, os macetes da política, o timing da política, sem nunca ter sido domesticado pela política. Nenhum pré-candidato tem o mínimo de condição moral de pedir o voto ou confiança de vocês se ele não estiver entregando um plano com começo, meio e fim para restaurar a autoridade política e também a autoridade policial no estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje com André Marinho, candidato do Partido Novo, graduado em Direito pela PUC, com Ciência Política e Negócios em Nova York. André Marinho é também comunicador, influenciador e humorista. Ficou mais conhecido por suas imitações de políticos em programas de rádio e TV, como Pânico. É a primeira campanha de André Marinho. Então, essa é a sua primeira disputa eleitoral. Você nunca passou por nenhum cargo, nem no executivo, nem no legislativo. Como é que você vai convencer o eleitor de que tem experiência suficiente para comandar um estado com 17 milhões de habitantes e outros tantos milhões de problemas? Ó, Berê, minha querida. Berê, minha querida. Obrigado demais pela oportunidade. E faço questão de ser piegas, rasgar cedo aqui, que o tempo real está nas melhores mãos possíveis sob a sua batuta, e é uma honra poder estar aqui contigo. Berê, a gente tem uma dimensão, acho que até espiritual e moral, que precede qualquer cálculo político nessa eleição. A gente está diante aqui de uma encruzilhada onde a gente precisa se compenetrar e ter muita clareza do que aconteceu com o Rio de Janeiro, quem são os cúmplices ou os partícipes dessa destruição do Rio de Janeiro e principalmente da autoridade do Estado e dos nossos governantes. Então, olha o resultado prático, meu caro eleitor, que os super experientes gestores que já passaram por todo tipo de secretaria, cargo, de posição em Brasília, posições em governos, olha o que os super experientes, o atoleiro que eles levaram ao Rio de Janeiro. Eu sei que apenas ficar renegando, expondo e criticando não resolve. Sim, eu sou jovem, mas um jovem com muita pressa, senso de urgência e um plano. Eu acho que foi exatamente esse esculacho estrutural. A palavra que eu mais ouço em todas as minhas andanças, Berê, tem sido abandono para tudo que é lado. E você vê um estado que tem vive esse retrato horroroso entre ter o segundo maior PIB do Brasil e o segundo pior IDEB do Brasil. E tem algo muito errado para explicar esse fosso. E pode ter certeza que é culpa da elite política corrupta ou corrompida até a medula, que simplesmente está dando de braços aí para o futuro dos fluminenses. E eu não queria mais ficar nos estúdios climatizados, sendo um narrador do incêndio que estava tomando o Rio de Janeiro nos seus 92 municípios, de Paraty a Porciúncula, e a gente vendo esse desastre todo. Eu queria sair, talvez, do camarote, do conforto ali, de só criticando ou narrando o desastre, para de alguma forma vir com o extintor e ajudar a apagar. Porque a gente tem um deserto de renovação, um cemitério de novos quadros, a política fluminense, a qualidade média dos nossos representantes reduziu demais, e eu acho que eu tenho preparo acadêmico, sim, mas principalmente o preparo humano, tendo conversado por 8 anos aí, botando a cara na arena pública, passível de cancelamento do tribunal da internet, a qualquer palavra mal colocada, correndo risco de ir para o atoleiro, e também persuadindo, emocionando e conquistando a confiança das pessoas, que eu sempre fiquei conhecido como um cara que dá um papo reto e tenta trazer, realmente através da sátira e do humor, sempre foi a minha grande arma, a minha grande ferramenta para expor o ridículo por trás das aparências do poder. Então eu fiquei conhecido, como você muito bem colocou, por esse dom aí que Papai do Céu me deu das imitações. Não tem nenhuma ilusão que foi o que abriu as primeiras portas profissionais para mim. Então removendo as máscaras dos políticos, né? Revelando a real personalidade deles, os vícios e muitas vezes toda aquela maquiagem para enfeitar. São pessoas que estão obcecadas com o poder e não sabem fazer qualquer outra coisa da vida, como é o caso de todos os meus adversários nessa disputa pelo governo do Rio de Janeiro. Então, eu sou o único pré-candidato que presente naquele palco, que não tem rabo preso,
que não tem dívida com todos aqueles que destruíram o estado do Rio de Janeiro e que estou formando uma verdadeira equipe dos sonhos, né, de pessoas de altíssimo gabarito, quilate, experimentadas. A gente anunciou nosso Super Conselho de Segurança, comandado pelo Rogério Greco, hoje secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, presença do Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio, Marcelo Rocha Monteiro, do Roberto Mota como grande especialista, Coronel André Batista, que inspirou o André Matias, famoso personagem de Tropa de Elite 1 e 2. E, além disso, no campo econômico, Paulo Rabelo de Castro, cabeça branca, ex-presidente do BNDES, ex-presidente do IBGE, fez uma revolução ali na titulação, na regularização fundiária do Cantagalo, povo pelo povo, saindo da inércia, correndo atrás aí da estrutura de governo que está completamente apática. E, claro, a Cris Schmidt também, que tirou Goiás do vermelho, levou para o azul e permitiu que hoje Ronaldo Caiado possa ser presidente, batendo no peito, dizendo que é o grande enfrentador de bandidos ali em Goiás, até pela grande reforma profunda que ela fez administrativa, que deixou o caixa abastecido para que realmente houvesse a valorização dos nossos policiais. Eu tenho muita clareza moral de qual é o inimigo, e o inimigo do Rio de Janeiro é o medo. É o medo e a sensação de abandono, e eu quero devolver o Rio de Janeiro para você, sendo um de vocês que decidiu sair desse lado e encarar essa disputa que não vai ser fácil, ninguém tem ilusão, mas eu sinto que eu estou muito preparado para entregar. E uma das principais dificuldades do governador no Rio, né, é estabelecer uma relação saudável com a Assembleia Legislativa. O Partido Novo não tem, nessa legislatura, nenhum representante na Alerj. Mesmo que ele melhore muito esse desempenho, né, dificilmente terá uma bancada forte suficiente para você ter uma maioria de cara. Né? Como você pretende estabelecer um bom trânsito com os deputados sem ter a maioria e sem cair na armadilha de ter ali que fazer muitas concessões para conquistá-la? Eu não gosto da expressão que quando falam que a política muitas vezes é a escolha entre o intragável e o ultrajante, né? Também não acho eu acho que é incompleta aquela apreciação da arte da política sendo apenas a arte do possível. Mas sim, você, uma vez chegando a um posto como governador do estado do Rio de Janeiro, que é grande demais para se conformar em ser tão pequeno e tão mal representado há tanto tempo, você precisa se compenetrar que a única chance, e eu vou pegar o exemplo também lá que é Cris Schmidt, que fez a revolução econômica em Goiás e se fará, se Deus quiser e se o povo do Rio de Janeiro quiser também, trazer a sanidade fiscal e a sustentabilidade também aqui das nossas contas para a gente poder virar esse jogo. Ela disse que se não fosse a articulação detida ali do próprio governador Caiado, ela não teria sido capaz de realizar as reformas profundas que Goiás precisava e que o Rio de Janeiro precisa demais da conta. Então eu tenho uma clareza muito precisa do que será necessário. Agora, riscar uma linha vermelha profunda na areia e dizer que o interesse do povo do Rio de Janeiro para a gente poder, de alguma forma, compensar esses anos de abandono, anos de descaso, anos de esculacho e traição dos serviços públicos mais essenciais, mobilidade, transporte, todos os transportes alternativos, a gente tem as melhores propostas, e para fazer o básico funcionar bem feito na saúde, na educação e também em todas as áreas, né? São, no mínimo, 25 macro temas aí que a gente tem se preparado para poder apresentar as nossas soluções. Eu me recuso a ser um candidato outsider que vai satanizar a classe política. Eu conheço bem os códigos da política, os macetes da política, o timing da política, sem nunca ter sido domesticado pela política, inclusive tendo ficado conhecido por ridicularizar muitas vezes os poderosos. Então eu só quero dizer o seguinte: eu me recuso a ser um outsider igual o Jânio Quadros foi com a sua vassourinha, Fernando Collor contra os Marajás, Jair Bolsonaro contra tudo que está aí, tá ok? E essa negação total e absoluta é a certeza de cair na mesma problemática, na mesma armadilha de me tornar um Witzel. E não há a menor possibilidade de eu ceder nesse sentido. Agora, a gente precisa também olhar friamente. O povo do Rio de Janeiro, diante do exorcismo ético da faxina profunda sendo realizada, essa dedetização com funcionários fantasmas, contratos superfaturados, todo excesso de gordura, os ralos de desperdício obscenos que o governador interino Ricardo Couto está tapando, governador interino que eu fui o primeiro pré-candidato a ser recebido e ter a deferência que ele me deu ali de ser recebido no Tribunal de Justiça,
E na segunda semana ele doido para picar a mula, vendo o tamanho do abacaxi radioativo que tinha caído no colo dele, mas aos poucos acho que ele foi tomando dimensão da responsabilidade histórica, assim como eu estou tomando, como eu fui o primeiro pré-candidato a ter contato com ele, que isso te leva até a página 2. Mas uma coisa que ficou comigo, Berê, foi essa ideia de que todo mundo sabe no Rio de Janeiro onde estão os vespeiros, onde estão os obstáculos, quem está mancomunado entre os agentes privados na clandestinidade com os agentes públicos e estão corrompendo os agentes públicos. Então, tendo esse raio-x muito claro, é você ter a coragem e também a liberdade necessária para você ir na jugular desses agentes. Ainda bem que a Justiça está fazendo o trabalho dela, a Polícia Federal principalmente, em desbaratar tudo isso, só que a gente sabe que hoje o Rio de Janeiro tem o seu grande intocável do sistema, chamado Eduardo Paes, cada vez mais na boca do povo como Eduardo Caos, porque ele vai ficar se gabando ao longo de toda a campanha, com certeza no debate, que você sabe, né, Berê, que, você sabe que eu nunca fui preso, e que você sabe que eu tenho a melhor equipe. Aquela conversinha fiada, de canastrão, eu próprio que fala, né? Chegando lá naquela cadeira, se eu sair vivo e não terminar preso, já é uma vitória. Completamente medíocre o pensamento dele, e revela também alguém que sabe o rabo preso quilométrico que tem, mas sempre contou com todo tipo de blindagem. Agora, friamente, se ele ficar se vangloriando de depois de ter sido alvo de tantas buscas e apreensões, e ter se tornado réu por corrupção, lavagem de dinheiro e caixa 2, ele foi beneficiado por anulações. Seguindo esse entendimento, Eduardo Caos é tão inocente quanto Lula. E a gente precisa se compenetrar disso. Até o eleitor de direita moderado, que acha que ele é um bom gestor, entenda, uma cidade só se torna violenta se antes ela for abandonada. E o que tem de evidências aí também dele gastando igual um marinheiro bêbado aí o dinheiro da prefeitura, fazendo empréstimos faraônicos aí, hipotecando essa dívida para as futuras gerações pagarem, não está escrito. E também a sensação de abandono e falta de cidadania urbana é generalizada. E eu vou expor isso ponto a ponto e faço questão de traçar esse contraste muito claramente. Em relação à LERJ, governabilidade é o interesse do povo do Rio de Janeiro, institutos de previdência, fazenda e planejamento, comandantes de batalhão, delegados titulares, menor envolvimento ou influência política, e o crivo popular respaldado pelo voto de vocês é o que vai nos dar a condição moral, a reserva moral para poder sentar com todos eles. E digo mais, para finalizar, primeiro dia de governo, dane-se coloração político-partidária ideológica, vou convocar com muita humildade, mas também senso de responsabilidade histórica, todos os 70 deputados eleitos para sentarem ali no Palácio Guanabara e a gente fazer um pacto também para gerar uma revolução na segurança pública e municiar os nossos policiais para fazer a guerra sem tréguas contra o narcoterrorismo e tudo que ele representa no Rio de Janeiro. Aí é uma perguntinha que não quer calar, principalmente depois dessa resposta. Você vai usar o talento para o humor e para a imitação, né, a caricatura dos políticos para desestabilizar os seus adversários no debate? É você perguntar para qualquer um que tenha algum dom ou vocação e perguntar se ela, na hora do vamos ver, na hora H, se ela vai abdicar disso, né? Você vai para a guerra sem o fuzil, né? É que nem você pediu o Neymar para ir para a Copa e não driblar, se bem que o Neymar já está mais difícil nos dias de hoje. Só para brincar aqui um pouco, porque a gente tem que olhar friamente aqui, pessoal. Hoje, é ou não é, Berê, que o maior líder militar de um exército de resistência no planeta Terra hoje chama-se Volodymyr Zelensky, o comediante que virou comandante. Ele que, quando as tropas russas começaram a sapatear ali na Crimeia, começaram a anexar o Donbás no leste europeu, foi oferecido pelo governo Biden uma carona para picar a mula, mas ele falou, não preciso de uma carona, eu preciso de munição. E é exatamente isso que eu estou colocando, oferecendo ao povo do Rio de Janeiro, principalmente as nossas forças policiais de BOP, CORE, Choque, Polícia Militar, Polícia Civil, uma revolução tecnológica, operacional e tática com a maior potência militar do mundo, com as minhas articulações que eu venho aprofundando. Tive reunião no dia 10 de março com o vice-presidente americano J.D. Vance, levei relatórios da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, dando conta da influência do Comando Vermelho lá, advoguei ali de forma muito contundente a importância da gente fazer essa classificação como uma organização terrorista, porque, afinal de contas, nenhum pré-candidato tem o mínimo de condição moral de pedir o voto ou confiança de vocês se ele não estiver entregando um plano com começo, meio e fim para restaurar a autoridade política e também a autoridade policial no estado do Rio de Janeiro.
E isso passa necessariamente por a gente não abrir mão de todos os recursos possíveis para não ficar refém desse vexame chamado o monstro da DPF 635, que ficou atendo às mãos ali das nossas forças policiais, todo tipo desse abolicionismo penal que, na verdade, é um garantismo suicida, muitas vezes acabam colocando os policiais nos bancos dos réus, e a gente não vai poupar esforço para poder mostrar que a gente vai trazer as melhores tecnologias, inteligência artificial e também esse intercâmbio interagências, FBI, DEA, ATF, CIA, Homeland Security americano com as nossas forças de segurança aqui no Rio de Janeiro. E para isso você precisa de um governador que possa realizar isso nesse sentido. Eu tenho aprofundado demais essas conexões, mas eu não vou contar tão somente com esse apoio. Isso ajuda, é um diferencial, é um fator X. Dane-se quem se escandalizar com isso, tentando fazer uma caricatura como se tivesse um porta-aviões americano na Baía de Guanabara atirando no chapadão, no pavãozinho. Isso é só... Parece que o pessoal da esquerda está vendo muito filme do Stallone, pelo visto. Mas o que eu pretendo trazer é que o humor, ou o riso, sempre foi a melhor forma de você desmontar o olhar intransigente das pessoas. Claro que cada um vai ter suas táticas. É evidente que os meus adversários devem até estar esperando isso. Então tem que ser algo cirúrgico para também expor as contradições e a farsa, né? Que em grande parte são os meus adversários. E eu não me surpreenderia caso isso venha à tona, mas vamos que vamos. É para condições iguais para todo mundo. Finalmente vai ser um momento onde o povo do Rio de Janeiro terá lado a lado biografias, histórias, com ações, falas, omissões, contradições, mas também eu estou muito confiante que o nosso ideal, a nossa disposição está aqui para ser contagiante e provar que o Rio de Janeiro tem que vai dar certo. E se você pudesse apontar um único objetivo, sabe aquela cenourinha que vai assim na frente do coelhinho, aquela que você vai perseguir, né? Se for eleito, se assim, se eu puder fazer uma única coisa pelo estado do Rio, né? Qual seria o seu principal alvo no governo? Sem dúvida alguma, reconquista e retomada territorial. A gente está falando de 4 milhões dos nossos, como eu chamo sempre, os compatriotas e sobreviventes desse mundo cão, vivendo sob a lei do fuzil. 4 milhões é a população inteira do Panamá ou da Croácia, vivendo espalhados dentre os 17 milhões de fluminenses que estão vivendo sobre todo tipo de extorsão, de internet, TV a cabo, luz, água encanada, taxa de estacionamento. Muitas vezes, se eles não tiverem a bateria do celular carregada, são forçados ali a terem os ossos esmagados na frente de entes queridos. Tive no Morro do Pau Branco ali, perto do 21º Batalhão em São João de Meriti, e fiquei sabendo ali de casos assim macabros também dessa prática. Cada vez mais a gente não consegue distinguir os traficantes dos milicianos, as narcomilícias se formando. A forma como eles estão sequestrando toda uma legião de jovens, que normalmente são forçados ali por aquela sedução de curto prazo, eles são forçados a passar por um ritual de iniciação, Berê, que muitas vezes eles têm que, por exemplo, eu já ouvi falar que eles têm que atirar num cachorro, num vira-lata na rua, para provar que eles têm o sangue frio ou também a falta de compaixão para poder embarcar nessa vida. E eu não vou poupar esforço para também fazer o nosso plano Sai Fuzil, Entra Brasil, sair do papel. Eu sei, eu sou muito avesso também a todo tipo de papo furado, igual o Eduardo Caos e os outros oponentes aí, cheio de PowerPoint, planilhazinha e planos floridos. Eu tenho aqui uma nova doutrina de Estado e que só um governador sem rabo preso, genuinamente independente, que realmente tenha a interesse de ser uma ruptura na história do Rio de Janeiro, no melhor sentido, para resgatar a autoridade do Estado, que a gente vai ser capaz de fechar as nossas fronteiras e divisas, de, claro, secar, estrangular as fontes de financiamento. A gente está falando de 15 a 20 bilhões por ano saindo do erário público direto para o cofre desses marginais narcoterroristas. A gente precisa, obviamente, retomar palmo a palmo de territórios. A gente consegue das 1.900 favelas, mesmo com efetivo reduzido, são 80 mil faccionados hoje. Vamos dizer que a estimativa mais recente é que 40 mil deles portam fuzis, armas de guerra. Pensa comigo aqui, ano passado, Berê, o recorde de apreensão de fuzis foram 920 fuzis só no ano passado, recorde de apreensão. Se a gente conseguisse manter essa taxa de apreensão de fuzis sem que
qualquer novo fuzil adentrasse o estado do Rio de Janeiro, a gente terminaria de extinguir a ameaça do fuzil, que muito além de ser uma arma absolutamente letal, se tornou um símbolo da soberania do Estado paralelo, desses vagabundos. A gente terminaria de eliminar essa ameaça ali no final dos anos 40, quando o meu filho já vai estar tendo provavelmente os filhos dele. Então não é razoável que a gente não tente fazer esse enfrentamento. Eu acho que se a gente conseguir retomar até 2030, no mínimo 20 territórios estratégicos, e inclusive eu já tenho um mapeamento muito claro aqui com o nosso Super Conselho de Segurança, por onde começaríamos, mas a gente precisa manter o fator surpresa, porque tem um câncer também nas nossas forças policiais dos vazamentos seletivos que acabam minando a capacidade de ter o elemento surpresa, a imprevisibilidade que é necessária para qualquer operação tática incisiva das polícias. E a gente precisa blindar nesse sentido. Eu pretendo ser também o primeiro governador a criar uma Controladoria Geral independente, nomeada por uma lista tríplice, OAB, Ministério Público, de alguém que eu não tenha relação, para ter um gabinete centrado ao lado do meu, para ficar fiscalizando todos os contratos, todas as assinaturas, saindo da minha caneta e passando diretamente pela inspeção e os métodos de auferir a lisura desses movimentos. Acho que você tem que cortar na própria carne. A gente tem um deserto de bons exemplos, de boas referências, e vocês podem ter certeza que eu vou dar tudo de mim para entregar isso. Então, esse, André Marinho, candidato do Partido Novo a governo do estado do Rio.